Agora, pessoal, vamos para a interferência. O nosso já quase que último fenômeno ondulatório. O que acontece na interferência, pessoal? A interferência ela acontece quando duas ondas de mesma natureza se encontram. Então, galera, só tem como ter interferência de onda mecânica com onda mecânica e de onda eletromagnética com onda eletromagnética. Você não consegue ter interferência de onda eletromagnética com onda mecânica. Somente ondas de mesma natureza sofrem interferência. E ocorre a interferência quando elas se encontram. O que acontece quando as ondas de mesma natureza se encontram, pessoal? Elas somam ou subtraem as suas amplitudes, ou seja, elas somam ou subtraem as suas energias momentaneamente. Então aqui tem uma animaçãozinha que mostra essa ideia. Ó. Você tem duas ondas numa corda e quando elas se encontram, você teve uma soma das amplitudes. A amplitude resultante foi dada pela soma das duas ondas que se encontraram. Beleza? Coisa interessantíssima sobre a interferência, pessoal. Ocorreu aqui nesse ponto a interferência. Depois, cada onda seguiu o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, a interferência é um fenômeno momentâneo enquanto as ondas se encontram. Depois, elas seguem o caminho como se nada tivesse acontecido. Uma onda não interfere no comportamento da outra. Você só tem a mudança de amplitude no momento em que elas se encontram, beleza? Então, após o encontro, as duas ondas seguem como se nada tivesse acontecido. Então, pessoal, a interferência ela pode ocorrer de duas maneiras, tá, pessoal? Ela pode ser uma interferência construtiva, que ocorre quando as amplitudes se somam. A interferência construtiva ela acontece quando as ondas que estão se interferindo, elas estão com a mesma fase, ou seja, estão as duas viradas para o mesmo lado. Quando elas se encontram, você tem a onda superposta, a gente diz que houve uma superposição, e as amplitudes se somam. E depois elas seguem o caminho delas como se nada tivesse acontecido. Só que a interferência ela também pode ser destrutiva. A interferência é destrutiva quando as amplitudes se subtraem. Isso acontece quando elas estão com fases opostas, ou seja, uma está para cima e a outra está para baixo. Nesse caso, as amplitudes elas vão se subtrair. Então, esse exemplo nós chamamos de interferência destrutiva. É como se uma onda estivesse tentando anular a outra, pelo fato de possuírem fases opostas. Beleza, pessoal? E depois da superposição, elas seguem o caminho delas como se nada tivesse acontecido. E aí, pessoal, quando a gente estuda interferência, é bem interessante quando a gente estuda ondas numa corda. Porque quando a gente estuda onda numa corda, ocorre um fenômeno bem interessante, que é o fenômeno da reflexão. E quando a gente cria uma onda numa corda, uma onda periódica, e ela é refletida, a onda que você está criando, ela sofre interferência com a onda refletida. E aí forma-se um padrão bem interessante chamado de onda estacionária. Pessoal, o que é uma onda estacionária? Ela é uma onda formada pela superposição de duas ondas de mesma natureza que estão se movendo em sentidos opostos. Então, pessoal, ela se forma a partir da superposição de duas ondas periódicas idênticas, mas em sentidos opostos. Ou seja, você tem uma onda indo e uma onda voltando. Então, vamos ver aqui, ó, a onda azul. Ela está indo para a direita, aí ela é refletida em algum lugar e volta, que é a onda vermelhinha que eu coloquei. Ó. Se você olhar essas duas ondas, elas possuem o mesmo comprimento de onda, mesma amplitude, mesma velocidade, tudo igualzinho. Da interferência entre essas duas ondas, a azul que está indo e a vermelha que está voltando, você vai enxergar efetivamente esse padrão da onda preta.
Se você olhar essa onda preta, você não consegue identificar se ela está indo para a esquerda ou para a direita. É como se fosse uma onda estática. Por isso nós chamamos essa onda de onda estacionária. Pessoal, o que caracteriza a onda estacionária? A onda estacionária ela é caracterizada por pontos onde a interferência é sempre destrutiva. Esses pontinhos aqui, pessoal, percebe que eles não se movem? Então, nesses pontos, a interferência ela é sempre destrutiva, então você não tem movimento. Já nesses pontos aqui, esses pontos onde a interferência é sempre destrutiva, nós chamamos de nós, tá, pessoal? Então, os pontinhos vermelhos aqui que não se movem são nós. Já esses pontos aqui que oscilam bastante, a maior oscilação aqui, nós chamamos de ventre. Esses ventres aqui, pessoal, são lugares onde a interferência ela fica oscilando entre construtiva e destrutiva. Construtiva para cima, destrutiva, construtiva para baixo. Destrutiva quando está aqui, construtiva para cima, destrutiva, construtiva para baixo. Então fica oscilando entre interferências construtivas, destrutivas, construtivas e destrutivas. E aí você tem esse padrão que nós chamamos de onda estacionária, onde você tem as oscilações são os ventres e os pontos que não oscilam são os nós. Beleza? Eu vou pegar uma foto estática dessa onda estacionária para a gente estudar alguns elementos, tá? Então, esse tipo de onda é caracterizado pelos pontos fixos, onde a interferência é sempre destrutiva, chamamos de nós. E por regiões onde ocorrem interferências construtivas e destrutivas alternadas. Nós chamamos de ventres ou antinós, tá? Então, o que eu chamei de ventre, muitas vezes também é chamado de antinó. E aí, pessoal, o que acontece? A distância entre dois nós corresponde a meio comprimento de onda dessa onda, tá? Ou a distância também entre dois ventres. Então, distância entre dois nós ou entre dois ventres corresponde a meio comprimento de onda. A gente lembra, né, gente? Comprimento de onda é a distância de um ponto até onde ele se repete. Mas aqui tem que lembrar que a onda está subindo aqui e está subindo aqui. Então, esse ponto ele só é equivalente a esse ponto. Então, essa distância toda que seria o comprimento de onda. Beleza? Bom, visto isso, a gente pode ver na prática como que a gente cria essas ondas estacionárias. Eu separei aqui alguns vídeos para a gente ver alguns exemplos bem legais de ondas estacionárias. Tá bom, pessoal? Então, olha só aqui, esse vídeo ele vai mostrar como que esse cara criou aqui uma onda estacionária numa molinha. Olha que interessante. Esses pontinhos aqui onde não se movem são os nós, e onde você tem as grandes oscilações são os antinós, ou também ventres. Então dá para a gente ver direitinho o que é uma onda estacionária. Você não consegue ver se a onda está indo para frente ou para trás, ela está estacionária, né? Ela está sendo formada pela interferência da onda emitida com a onda refletida. A onda reflete lá no ponto fixo, e aí dessa interferência entre a onda emitida e a onda refletida, você tem a formação desse padrão de onda estacionária. Vamos ver de novo. Tá aí. Isso aí é que nós chamamos de onda estacionária. Beleza, pessoal? Separei aqui também um exemplo de ondas estacionárias sendo formadas bidimensionais, sendo formadas numa placa. Olha que interessante. Aqui. Então, pessoal, olha só que interessante, eu vou passar esse videozinho de novo. Aqui onde o arroz ele se junta, onde ele fica parado, são os nós da onda bidimensional. É claro que aqui não é um ponto, porque como a onda ela é bidimensional, você vai ter linhas, né? E esse padrão formado na superfície d'água também são ondas estacionárias.
Essas ondas na superfície da água, elas são formadas pelas ondas do som, né, que passam para a água, sofrem uma refração, e são refletidas nas paredes aqui do recipiente. Aí você também tem a formação de um padrão de onda estacionária. E eu separei mais um trecho desse mesmo vídeo, onde a gente tem ondas estacionárias se formando dentro de um tubo. Olha que interessante. Então, pessoal, esse aqui é legal porque é o seguinte, a gente viu lá para trás que o som, ele nada mais é do que ondas de pressão. Então, dentro desse tubo é formada uma onda estacionária sonora, uma onda estacionária de som, que são lugares onde a pressão é mais alta e mais baixa. E o que acontece é que nós vimos que, quando a gente estudou hidrostática, nós vimos que um fluido ele vai da região de menor pressão para a região, da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então aqui, olha só, onde o fogo sai é onde você tem uma região de alta pressão dentro do tubo. E onde o fogo não sai é uma região onde você tem baixa pressão dentro do tubo. Então a gente pode ver esse videozinho de novo e a gente identifica as regiões de altas e baixas pressões. Bom, pessoal, esses dois pedaços de vídeos que eu mostrei para vocês agora, eles são pedaços de um vídeo que tem no YouTube muito legal, em que eles mostram a relação um pouco entre os fenômenos físicos e a música. Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link do vídeo completo, é bem legal de ver, eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, um videozinho bem bacana aqui, mostrando ondas estacionárias em vários ambientes, em 2 dimensões e num tubo aqui, e a gente usa o fogo para enxergar a formação dessas ondas estacionárias. Isso é bem bacana. Inclusive, se a gente medisse aqui a distância entre 2 pontos que não tem fogo, ou 2 pontos em que o fogo é mais alto, nós conseguiríamos, por exemplo, determinar o comprimento de onda da onda sonora que está sendo produzida ali dentro. E sabendo a velocidade do som no ar, a gente poderia, por exemplo, saber qual é a nota que ele está tocando por esse padrão aqui, uma vez que a nota está relacionada com a frequência. Então essa é uma ideia bem bacana, sabendo a velocidade do som no ar e medindo essa distância, a gente conseguiria determinar a nota que ele está tocando. Era só descobrir qual é a frequência. Por exemplo, se fosse uma nota Lá, nós chegaríamos em uma frequência de 220 Hz ou 440 Hz. Mas a gente vai estudar acústica um pouco mais na frente e a gente vai mexer mais com essas ideias.